Que ficou uma coisa que eu queria falar, que é o conceito da infertilidade, né? Porque a gente falou de fertilização in vitro, a gente já está falando aqui, mas o que é? Por que o casal precisa ir para uma fertilização in vitro? O que é infertilidade, né? Exatamente. Então, assim, se a gente imaginar que a reprodução ela é feita entre homem e mulher, né? Ou gameta masculino e gameta feminino, né? Não tem como fugir disso. A gente sabe que hoje existem famílias plurais, a gente tem isso, inclusive, um assunto para ser discutido muito, mas mesmo assim, precisa de um espermatozoide, precisa de um óvulo para formar um embrião. Não tem como fugir, né? Então, o que acontece? Um casal hétero, né, que vai ter um filho, ele está tentando engravidar e não consegue engravidar por um período de 1 ano. Poxa, está 1 ano tentando engravidar e não consegue, tem alguma coisa que está acontecendo. Porque na natureza é cumulativa a chance. Cada período que a mulher está fértil e tem a relação sexual no período fértil, ela tem 17%, 20% de chance de engravidar. Ao longo de 1 ano, ela tem 90% de chance de engravidar. Alta, né? Entendeu? Então, se passou 1 ano e esse casal não consegue engravidar, algum problema tem e vai ter que ser pesquisado. Então, o que a gente pesquisa geralmente quando está atrás de saber por que o casal não está engravidando, por que ele é infértil? A gente vai pesquisar se o homem tem espermatozoide, a gente vai pesquisar se a mulher tem ovulação. Não é só reserva ovariana, se ela tem bastante, é se ela ovula, se ela fica fértil. Existem doenças de anovulação, distúrbios metabólicos, distúrbios endocrinológicos que vão interferir na ovulação da mulher. E se a anatomia dela tem funcionalidade, as trompas, porque a fecundação ocorre na trompa. A trompa ela transporta o óvulo, vai ser fecundado o óvulo na trompa e ela continua o transporte desse embrião para dentro do útero. Então, a anatomia da mulher está em ordem. Então, você viu 3 fatores extremamente importantes que assim que o casal não consegue engravidar, o ginecologista tem que pesquisar. Nesse ponto, quais são as principais causas, Valdemar, da Olha, infertilidade? na verdade é bem dividido, né? Entre 30% e 40% é fator masculino. Né? Fator masculino e masculino, quais são as causas? As principais causas são a obstrução por infecção. Então, por exemplo, a gente DST, principalmente. DST, uma clamídia, uma infecção desse tipo, causa uma obstrução. Então, fica com uma azospermia, uma falta de espermatozoide por obstrução. Ou existem doenças que fazem um processo inflamatório no testículo. Olha só, COVID. Covid, ela agia em todos os órgãos, principalmente as primeiras cepas, né? Causando um processo, orquites graves, onde o homem é uma produção, uma linha de produção. A mulher é um armazenamento, né? Então, o homem produz espermatozoide todos os dias e a mulher não. A mulher nasce com os óvulos e vai gastando durante a vida. Isso a gente vai falar também um pouquinho. Mas é extremamente importante entender que no homem os processos inflamatórios são grandes causas e homens que já vêm de fábrica, né? Entre aspas, desculpa o termo, mas já vêm de fábrica com problema de produção. Então, eles têm uma diminuição da concentração espermática. Outra causa que é bem comum nos homens é a varicocele, né? O que é varicocele? É uma varizes que ocorre ali na bolsa escrotal. Igual aquela varizes que tem na perna, né? As varizes que tem no ânus é hemorroida, né? Que a gente fala. As varizes que tem na bolsa escrotal chama varicocele. Por quê? Porque mexe com a temperatura do testículo e esse espermatozoide, quando ele sai, quando ele é ejaculado, ele não se mexe direito. E o princípio do espermatozoide é se mexer muito, né? Porque ele vai ficar na vagina, tem que entrar para dentro do colo do útero, entrar no útero e chegar até na trompa, né? Então, o bicho tem que estar forte ali, né? É um longo caminho, né? Tem uns estudos que mostram... Cheio de obstáculos. E pior é que eles chegam rápido, viu? Tem estudos que mostram que de 7 a 10 minutos já está lá, lá em cima. O bichinho é forte, né? Então, isso é o fator masculino. 30%, 40% são fatores masculinos. 30% a 40% são fatores de ovulação, distúrbios de ovulação. Um hipotiroidismo pode dar distúrbio de ovulação. Uma síndrome de ovário policístico, né, que a mulher nasce e não ovula direito, inclusive tem um distúrbio metabólico, né, um problema de peso, aumento de pelo, também é um distúrbio de ovulação, que não ovula. Né? Mas tem vários outros, tem outros fatores que levam a... A própria DST pode danificar a trompa? Pode, mas aí já não é ovulação, aí a gente já passaria para o outro item que seria o anatômico. Desculpa. Assim, mas seria não tem problema. Seria o anatômico da história, né? Mas a ovulação é isso, né? Tem que corrigir aquele problema para a mulher ovular. Existem doenças autoimunes, por exemplo, você pega pacientes com anticorpos anti-ovário, que é incrível, mas tem anticorpo anti-tireoide, tem as doenças autoimunes e tem uma associação, né, entre as glândulas, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem anticorpo contra a tireoide, ela tem, às vezes, a tendência
a ter uma falência ovariana mais precoce, né? Então ela entraria na menopausa um pouco mais cedo. Então essas coisas têm que ser estudadas, né, para a gente entender por que pode estar interferindo na ovulação ou na reserva do ovário dessa mulher. E o último caso é o anatômico, né? E a doença da moda, inclusive foi o mês, né, da endometriose. Essa a endometriose, ela mexe com a anatomia da mulher, ela distorce a anatomia da mulher. Por quê? Por que é endometriose? A endometriose é um sangramento menstrual, que é o tecido da menstruação, que grudou em algum lugar fora daquele lugar que ele está, né, que é dentro do útero. Então, a endometriose, quando ela vai para fora, para os órgãos dentro da pelve, ela é ose, né, tá ectópico, é um tecido fora daquele local, pode grudar na trompa, no ovário, no intestino, na bexiga. E tem migrações até de endometriose que vai para pulmão, vias aéreas, é um negócio de louco. Não sei, vocês na neuro já pegaram endometriose no cérebro, mas não é impossível. E é uma doença que a gente, multifatorial, tem um tratamento que é a suspensão da menstruação. Parou de menstruar, beleza, você seca a doença. Porém, não engravida também, né? Então você imagina o dilema que é tudo isso. Então, mas não só endometriose, as DSTs ou ISTs, que é o nome mais correto hoje em dia, né? Não é mais doença sexualmente transmissível. Eu não sei se você lembra, a gente era da época da doença venérea, né? Verdade. Depois virou o DST, né? Você lembra quando a gente fazia um ambulatório lá em Franco da Rocha? Então, olha só que incrível, né, cara? A gente passou, eu não vou me meter em política nem nada, mas as políticas de saúde pública são importantes. A gente tinha, pouquíssima gonorreia depois das conscientizações do uso da camisinha, né? Sim. E, cara, depois esqueceram isso, voltou a ter surto de gonorreia e sífilis. Cara. A gente voltou a ter. A proteção nas relações são muito importantes para a preservação tanto doenças, por parte do homem quanto por parte de mulher. De mulher. Para não torná-los inférteis. Exato, porque essas doenças sexuais ou essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadoras de infertilidade. Né? São, porque elas vão causar ali um processo inflamatório, uma hidrossalpinge. O que é a hidrossalpinge? É uma água na trompa, quer dizer, fruto de uma infecção, um pus que juntou ali, depois ao longo do tempo foi cronificando, virou uma água e obstruiu a trompa. E causa dor também. Entendeu? Então essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são causas de infertilidade. A gente é da época da explosão da camisinha por causa da AIDS. Da AIDS, exatamente. Eu lembro que nós pegamos o nosso ambulatório. Ambulatório, quando a gente passou na Emílio Ribas, a gente pegou a pior fase da doença, eu acho. Aí veio a proteção e aí a incidência de gonorreia, de sífilis, caiu e agora voltou. Voltou porque pararam as campanhas de conscientização do uso da preservativo. E é incrível, campanha de vacinação, campanha de uso de preservativos são campanhas importantes. Por isso que eu não quero falar de política, mas aqui é uma política de saúde, né? E são campanhas em que o nosso governo deve manter de modo repetido. Sim. Eu fiz Liga da Sífilis e DST lá no Hospital das Clínicas há mais de 20 anos atrás. Nós éramos estudantes de medicina. Isso foi em 88, 89 e 90. Mais de 20 anos. Nossa, tinha muita DST na época. Porque na época camisinha era uma coisa que a gente nem ouvia falar direito, né? Não tinha. Veio a camisinha, lá na veio Liga. com um HIV. HIV e AIDS. E AIDS era um sinônimo de morte, HIV era sinônimo de morte, né? E eu estava até contando para vocês fora do ar, mas eu defendi minha tese com HIV, né? Porque o que acontece? Hoje, as pessoas que são portadoras do vírus HIV têm uma vida completamente normal. Aliás, tomam menos medicação, né, do que muitos pacientes com doenças crônicas. Outras. As medicações são muito eficazes. O Brasil, hoje, no tratamento de DST-AIDS, de HIV e AIDS, tá entre os melhores do mundo. Né? Então, a gente tem isso funcionando bem. É claro que não é uma doença que ninguém quer ter. Mas eu me lembro quando a gente passava no Emílio Ribas, o diagnóstico de HIV era igual à morte. Era a terceira internação, né? E você lembra? Igual à morte. A primeira ia de alta, a segunda patinava e ia de alta, a terceira internação era morrer. Então, a gente até perguntava e... Então, isso, e eu não sei se você vai lembrar, mas a gente rodou no mesmo grupo, né? Mas teve um cara que a gente estava acompanhando no hospital e ele pegou HIV por transfusão. Ele era um renal, ele pegou na diálise. E ele
ele falava assim, ai cara, mas eu preferia ter câncer, sabia? Porque pelo menos a família ia estar aqui comigo, né? Porque era todas as infecções sexualmente transmissíveis, as doenças, né, desse tipo, né, infecto-contagiosas, elas têm uma conotação aí de discriminação, de preconceito, né? E no começo ninguém sabia direito os mecanismos de transmissão, então as pessoas ficavam com medo de entrar em contato com o familiar. E você veja hoje, né, um casal que é soro positivo, principalmente o homem soro positivo e a mulher não, então a gente chama de discordantes, eles podem ter filho livre do vírus. Olha só. A mentalidade mudou completamente porque a medicina avançou. Hoje em dia, HIV virou doença crônica. Eu lembro que quando nós estávamos na graduação, todos os pacientes que nós vimos faleceram. E uma coisa interessante naquela época, quando morria todos os pacientes com HIV, os pacientes, num relacionamento, os pacientes falavam um para o outro assim, eu tenho HIV, em pouco tempo morrerei. E hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia a questão é, você me aceita sendo portador de HIV? Exato. Quer dizer que um casal com HIV pode fazer uma fertilização in vitro? Pode. Segura de o filho nascer sem a doença. Só uma condição que não dá para dar garantia é quando a mulher é positiva. Porque quando a mulher é positiva tem a transmissão vertical, que no Brasil hoje também o risco é baixo, 1 a 2% de risco de transmissão. Olha só. Porque se tomando antirretroviral durante a gravidez, tendo o nascimento com carga viral indetectável, ela não amamentando, pode até ter parto normal hoje em dia. Olha só, entendeu? Que legal. Então, isso que eu falo assim, acho que é importante a gente entender que esse processo reprodutivo, eu chamo planejamento reprodutivo, esses tratamentos, fertilização in vitro, eu estou só falando de fertilização in vitro, tem outras técnicas também que eu vou tocar no assunto, mas eles vieram para ajudar muito, né? Um casal desse não precisa só fertilização in vitro para engravidar. Por exemplo, um homem HIV positivo com uma mulher, se eles, por terem uma infecção e terem um aumento do risco de infertilidade, tudo bem, vai precisar fazer uma fertilização in vitro. Mas se é um casal que tem todos aqueles itens que eu falei, sêmen, ovulação e as trompas funcionando, eles podem engravidar até pela relação sexual. Hoje em dia o Ministério da Saúde colocou a profilaxia pré-exposição. Então, antes da relação sexual, usa o antirretroviral, né? Ele tem que ter condições também, não pode estar com carga viral alta, tem que estar com a imunidade boa, tal, mas eles podem engravidar até pela relação sexual. Então hoje tudo isso do planejamento reprodutivo veio trazendo muita informação.